Bom, o Trump já falava em fraudes desde o início. O Josias entende isso como se fosse um plano do Trump para dar um golpe. Não é não, Josias. Sabe o que acontece? É que você já tem inúmeros casos de fraude nos Estados Unidos nas eleições passadas. E sabe onde é que elas geralmente acontecem? Nisso que se chama de votação por correio. E eu não quero entrar na tecnicidade aqui do qual é a diferença do mail-in vote, que é a votação pelo correio tradicional, e absentee vote, mas só para entender. Geralmente, a maioria dos casos de fraudes aqui acontecem justamente nessa votação por correio, porque é muito difícil de verificar. Acho até que o brasileiro deve ter uma estranheza enorme de saber que o americano pode pegar o voto, botar o voto no correio, alguém pode vir na casa do americano e ver como é que ele está votando, dar dinheiro para ele votar para um candidato, é uma coisa assim que permite o voto de cabresto. Isso é uma coisa que já acontecia no sistema eleitoral americano, mas em menor escala. E nesse ano, com a desculpa do coronavírus, porque o coronavírus, afinal, é a desculpa para todo mundo fazer todas as irregularidades que sempre quis fazer, mas tinha medo de tentar, esse ano os democratas empurraram goela abaixo, enviando 80 milhões quase de cédulas para gente, inclusive, que nunca tinha solicitado essas cédulas. Ao contrário do processo antigo, onde você tinha que solicitar a cédula, né? Então, o Trump está falando de votos legais versus votos ilegais. Também não quero entrar em tecnicidade, mas para você votar aqui, você precisa cumprir alguns requisitos. Um desses requisitos é você ser residente, você ser cidadão americano, você ser residente. Você imagina que coisa estranha, você está vivo, né? É um requisito muito estranho para você poder votar aqui, você precisa estar vivo. O que acontece? Qual é a disputa legal? Por que o Trump está chamando um monte de votos de ilegais? Porque a lei americana, a lei federal americana, só procurar o 3 US Code 7, ele diz que a eleição precisa acontecer no mesmo dia em todos os estados. E alguns estados, as cortes locais, sem a autorização das legislaturas, decidiram que você podia receber o voto depois. Algumas estão recebendo até agora. E é isso que o Trump estava dizendo, que são votos ilegais. Por quê? Por que eles são ilegais? Bom, por um motivo simples, que eles violam a lei. E esse assunto está na Suprema Corte Americana, será decidido pela Suprema Corte Americana. Então, ao contrário do que a Thaís pensa, que ninguém acha que os votos podem ser revertidos ou não, existem centenas de milhares de votos que podem, na verdade, eu diria o seguinte, que devem ser revertidos pela Suprema Corte Americana. Se isso vai ser o suficiente para mudar o resultado na eleição, vai depender de uma conta de estado para estado. Bom, o José ainda diz o seguinte: o processo eleitoral americano é sólido. Eu concordo com ele. E é por isso que o processo americano sólido prevê as recontagens administrativas que estão acontecendo, as contestações judiciais que estão acontecendo. E é por isso que só no dia 14 é que acontece a verdadeira eleição, a eleição dos eleitores do colégio eleitoral. Até lá, esse tempo, ele existe justamente para isso, Josias, para dar solidez ao sistema. É uma questão de vocês se informarem a respeito. Mas sempre foi assim, sempre no dia da eleição as empresas de mídia anunciaram o vencedor. Quase sempre. Mas, por exemplo, em 2000 com George Bush não foi assim. Sabe por quê? Porque o candidato democrata, o Al Gore, hoje queridinho da esquerda, resolveu contestar e pediu uma recontagem. E o caso foi parar na Suprema Corte 2 vezes, foi parar na Suprema Corte da Flórida 2 vezes. Normal, com vários injunctions que foram perdidos, viu, Thaís? Por um lado e pelo outro. Esse é o processo normal, isso é democracia funcionando. Isso é o oposto da Venezuela.